Mas vamos mudar de assunto, vamos conversar com os homens e mulheres que nos assistem. O assunto é de ordem sexual, sim, é uma questão de funcionar bem, de estar prazerosamente bem servido. E isso não tem que ser vergonha, não tem que ser motivo de medo, se não estiver funcionando. A gente tem que tocar nesse assunto e cada vez mais de forma natural. Sempre convidamos para estar com a gente aqui o médico urologista, Dr. Márcio de Carvalho, que fala como ninguém sobre esse assunto e que pode, de certa forma, criar uma intimidade sem intimidar quem está em casa, né, doutor? Boa tarde. Parabéns pela colocação, Cristina. Boa tarde. Sem dúvida, a intenção é essa, né? A gente procurar colocar esse assunto de uma forma mais aberta, que a pessoa possa se abrir, conversar e poder solucionar esses problemas, né? E a gente tem visto muitas pessoas, de certa forma, depressivas, ou mesmo com um tanto de ansiedade. De que forma ou de que maneira a rotina sexual, ou seja, ter uma vida sexual ativa, pode melhorar a questão da ansiedade, depressão? Pode mexer com isso? Tocou bem no assunto, Cristina. Realmente isso tem influência, sim. Nós sabemos que qualquer disfunção sexual sempre vai ter uma certa repercussão emocional. Pequena, dependendo da pessoa, e isso está diretamente relacionado ao tempo que a pessoa demora para procurar ajuda. Quanto mais tempo ele demora, mais inseguro ele fica, mais vão vindo as complicações emocionais. Então isso já adiciona. Se ele já está um pouco lá, se ele é ansioso, se ele é um pouco triste, está com depressão, obviamente, Cristina, que isso vai acelerar, vai ter muito mais problemas emocionais. E a solução disso, ou seja, à medida que ele tem um problema sexual, ele começa a ver que ele consegue solucionar isso, começa a ver um tratamento adequado, ele começa a ter resposta, ele começa a ver que está potente, sem dúvida que isso acrescenta uma qualidade de vida, autoestima, né? E principalmente a segurança, né? E o contrário pode acontecer? O homem não está dando conta do recado, ele está percebendo que não está assim, mantendo a sua questão erétil firme, e ele pode começar num quadro ou de ansiedade ou mesmo depressivo por conta desse problema? Isso é o que mais ocorre. Difícil dizer que não tem ninguém que chega lá com um problema sexual que não tem envolvimento emocional já. Todo mundo, o ser humano é assim, ele fica abalado, porque é uma situação que ele não consegue lidar, é uma situação difícil, está presente a mulher, ele mostra, vamos dizer assim, ele tem aquele sentimento de fracasso, de impotência, por isso que é um nome, Até então era né? automático e de repente não é mais. Começa a não ser, doutor, eu estava tão bem há 2 anos atrás, há 3 anos tinha uma vida ativa maravilhosa e de repente comecei a falhar. Isso acontece, vai depender, nada de graça, Cristina, acontece alguma coisa. Se está acontecendo isso é porque existe algum problema que interferiu com isso. Então a função do médico é justamente buscar essas causas e tratar. As artérias do pênis, elas podem entupir também? Obviamente, é o que nós estamos falando, né? É como o coração. O pênis funciona, de uma certa forma, diretamente ligado a um fluxo de sangue. É preciso que o pênis tenha uma entrada grande de sangue e uma saída pequena, como encher o pneu. É o que faz ele enrijecer, a entrada de sangue? Faz ele enrijecer. O sangue entra e o sangue tem que se manter. Certo? Ele tem que ter uma entrada boa de sangue e um músculo que segure isso. Se ele tem fatores de risco, diabetes principalmente, o diabetes é a maior causa desses tipos de bloqueio, né? Diabetes, mas se ele tem também colesterol aumentado, vida sedentária, obesidade, uma dieta irregular, fatalmente também isso vai colaborar para que as artérias sejam mais, ou seja, sejam menos produtivas, né? Começam a ter problemas em relação a emanar sangue para dentro do pênis. Então, com isso vai ter problema sim. É como o coração. O pênis funciona como o coração. Se o coração vai bem, é sinal que o pênis também vai. E se o pênis vai mal, isso é um sinal que futuramente pode também interferir com as outras artérias. E quem zanga primeiro aí nessa história? O pênis ou o coração? Começa no pênis. Então, porque as então artérias... já tem um sinal de problema cardíaco futuramente. Exatamente. O calibre da artéria peniana é em torno de 0,15 centímetros. A artéria coronária é 0,50, meio centímetro. Se já começa a ter problema numa artéria menor, futuramente, isso tem uma chance de 40% em 5 anos de desenvolver algum outro fator. Ou seja, o mesmo fator que está obstruindo, está dificultando a entrada de sangue numa artéria pequena, que é a da artéria do pênis, vai futuramente ter um problema. Cristina, uma pessoa que já teve infarto, derrame, se perguntar para ele, 90% já tinham antes problema sexual, já estava falhando sexualmente, né?
Ontem esteve aqui comigo o doutor Durval, médico ginecologista. E aí, qual grande foi a nossa surpresa, né? Quando ele mencionou, olha só, gente, que uma senhora de 84 anos foi em busca de algum tipo de medicação ou algum produto que ela pudesse entrar em atividade sexual, porque ela tinha arrumado um namorado de 70, né? Ela, 84. Aí eu fico pensando, quando chega a velhice, o homem não perde um pouco a potência? Como é que fica? Será que ele também foi procurar um urologista? Olha, pode acontecer, Cristina. Pode acontecer dele perder a potência por algum motivo ou outro, pelo próprio envelhecimento, mas isso é muito salutar ele procurar ajuda, né? Não é porque ele envelhece é que ele tem que se aposentar sexualmente. Ele tem que buscar ajuda, sim. E pelo tem menos condição. Tentar, né? Não, não é tentar, não. Ele vai conseguir, a gente consegue. Ninguém faz milagre, mas a medicina nos ajuda, a medicina nos dá armas. Nós temos que, conhecendo o inimigo, nós vamos saber que armas, né, utilizar. Pode ser que eu tenha que usar um traque ou um canhão, vai depender do problema dele. Mas é muito importante que essa pessoa não deixe de procurar ajuda porque ele acha que ele é mais velho, passou dos 70, 80 anos. Eu acho isso super interessante, as pessoas procurarem ajuda, procurarem uma vida sexual, independente da idade. Ele tem que ficar bem. E se ele se sente bem assim, é muito importante que ele procure ajuda para que a gente possa solucionar, né? E cada um tem o seu bem-estar, né, gente? Vamos falar sério, não é aquilo que me satisfaz, que satisfaz a você, então isso é verdade. Agora, eu fico numa questão aqui bem bananada. O homem que te procura, que vai buscar uma ajuda no consultório, quando ele decide, isso sempre, na maioria das vezes, a mulher tem o papel mais importante, né, em conduzir até chegar aí da urologista. Ele é um homem que já se automedicou, geralmente, porque parece que é uma prática muito comum entre os homens isso. Infelizmente, é uma prática ruim, mas com frequência acontece isso do homem, antes de procurar o médico, ele tenta achar soluções para isso, porque ele encara isso como um problema temporário, que vai melhorar. Então, o maior erro é ele começar a tomar remédio. Ele começa a tomar um remédio, Cristina, ele toma durante um tempo, tá bom, mas depois esse remédio possivelmente não vai funcionar adequadamente, porque não era esse o tratamento. Ele está tomando aquele remédio no momento, de repente não está funcionando por isso, de repente é o que nós estávamos falando anteriormente, ele tem uma artéria que está obstruindo, aí precisa de um tratamento um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais forte. Ou seja, a melhor maneira é procurar saber a causa que está levando isso. Às vezes é corrigível, às vezes é um problema hormonal, às vezes é um problema que ele não precisa tomar um remédio sempre na hora, tem que fazer um tratamento para resolver isso. Mas o conselho sempre que eu deixo, a mensagem para casa que eu deixo, que a pessoa, a partir do momento que ele tem um problema, não deixe envolver a parte emocional por muito tempo, ou seja, não deixe muito tempo que vão chegar as complicações emocionais. Então, é importante que ele procure ajuda e não faça automedicação, que só vai piorar. Né? O uso do Viagra, doutor Márcio, assim, indiscriminadamente, ele pode causar, ele e os seus familiares, né, no caso, Viagra, Cialis e os outros do mercado, eles podem causar algum tipo de dependência? É o que nós estamos falando, Cristina, justamente esses remédios que a pessoa começa a usar, indiscriminadamente, às vezes não funciona com um, já chegou um paciente a tomar 4 de uma vez, para não funcionando, então ele entra em risco aí de baixar muito a pressão e o coração parar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A indicação tem que ser feita por médico. Veja bem, de repente não é só esse o problema, um problema físico que pode acontecer, é aquela dependência emocional do remédio. Ele vai ficar escravo do remédio para o resto da vida. É importante que de repente o médico procure a causa que está causando isso, que está levando a essa situação, procure estudar um pouquinho mais o caso para poder ir direto no alvo, entendeu? E a gente já conversou tanto aqui com o Dr. Márcio, né, que os tratamentos de ordem sexual têm início para começar, mas tem um término também, né? E ainda existem homens que pensam que vão ter que ficar tratando a vida inteira, tipo medicamento para pressão. Exato, todo tratamento tem que ter um começo, um meio e um fim. Certo? Vai depender de cada causa. Tem pessoa que tem que tomar remédio pro resto da vida mesmo, dependendo da gravidade. Tem outros não, que a gente faz um tratamento durante um período de tempo, ele recupera a ereção, recupera a autoestima e acabou, ele está curado. E a busca sempre nessa área é para isso, porque a gente tem uma solução. Não deixar a pessoa ter que tomar remédio pro resto da vida, usar hormônio pro resto da vida. Tudo tem que ser muito bem analisado, juntamente com o médico e o paciente, para que a gente possa chegar a uma, vamos dizer assim, uma estratégia boa de tratamento, né? Perguntinha que não pode faltar. Pouca atividade sexual, afinal de contas, pode prejudicar a vida do homem? Cristina, vamos comparar aí, né? A pessoa deixa de fazer sexo por muito tempo, ele vai, vamos dizer assim, que ele perde aquela tranquilidade, ele perde
aquele costume que ele tem, ele deixa de usar há muito tempo, pode causar problema, tanto do ponto de vista físico, principalmente emocional. Certo? Se ele tem lá um problema de diabetes, que está a artéria cada vez menos jogando sangue até o pênis, começa a atrofiar o músculo, se ele vai deixando isso de lado, deixando de procurar ajuda para curar, para tratar, ele fatalmente ele vai ter um problema físico, o pênis vai atrofiar. Os certo? homens Agora, reclamam emocionalmente também. de dor, né, quando não fazem sexo. Essa dor é real, é uma conversa fiada, e se é real, o que acontece? Há um acúmulo ali de espermatozoides? Isso é muito comum no adolescente, né? O homem que está lá, ele está muito excitado e não está ejaculando às vezes, né? Está lá namorando muito tempo, ou não ejacula por muito tempo, ou não tem relação por muito tempo, pode acumular um pouquinho de esperma, ou seja, o testículo fica mais, vamos dizer, mais sensível, né? E ele tem essa dor que ele dá, uma dor testicular. Isso acontece muito, mais comum no adolescente. Né? Mas há uma renovação automática do organismo masculino com esses espermas. Sim, vai ser sempre uma renovação. É sempre a cada 3 dias a renovação, doutor? Uma renovação completa dura até 70 dias para um espermatozoide estar pronto, depois que ejacula, ele está pronto para uma nova leva, né? Está pronto para 70 dias? Para uma nova leva de espermatozoides. Ou 70 horas? 70 dias até. Eu estou dizendo que o espermatozoide está pronto para ejacular toda hora em seguida, certo? Mas uma nova formação de espermatozoide dura até 70 dias, para ele estar pronto, ou seja, para estar capacitado, para ele estar formado, para ele se formar, até ele chegar pronto para ejacular, até 70 dias. Lógico, ele está produzindo isso dia após dia, certo? Mas a formação do espermatozoide mesmo, o que ele forma, a sua morfologia, pode demorar até 70 dias. Por isso que a gente recomenda, quando a pessoa faz um exame de espermograma, né, sempre repetir esse exame depois de uns 60 dias, para a gente ver a próxima leva de espermatozoides que vão estar diferentes daquela primeira. Né? Que interessante. E, assim, a quantidade de espermatozoides também é determinante para a fecundação, para a fertilidade? Sim, a pessoa tem que 2 a 6 ml. Cristina, é interessante tocar nesse assunto porque o homem tem uma preocupação muito grande com o volume de esperma. Ele acha que às vezes você não está ejaculando tamanho e volume, muito. né? Olha, isso a quantidade de esperma que ele ejacula não significa desempenho sexual. Então é importante, o esperma só serve para ter filho, ele não vai ter o melhor desempenho tendo mais volume para ejacular. Então é importante a gente distinguir essa situação, porque às vezes a pessoa atrela isso, doutor, eu não estou com um volume muito baixo, mas o volume muito baixo não significa falta de potência, e nem até falta de produção até de espermatozoides. Pode ter 1 ml e ter uma quantidade de espermatozoides suficiente. Né? E saudável, né? Acima de tudo, saudável. Exatamente. São 14 horas em ponto, a gente conversou aqui com ele, o Dr. Márcio de Carvalho, nosso médico urologista, sempre convidado para sanar problemas, dúvidas, né? Orientar quem está em casa, deixar a vida mais leve. E você de sorrisos mais largos, né? Homens e mulheres felizes. Porque quando a vida sexual está redondinha, está todo mundo bem, né? Todo mundo feliz. Está todo mundo feliz, é verdade. Sem dúvida. Muito obrigada, doutor. Estamos sempre à disposição, Cristiano. Obrigada mesmo. 14 horas em ponto.